e hoje eu vim aqui contar uma coisa um pouco mais pessoal, mas eu acho importante, já que a minha experiência de parto aqui na Alemanha foi muito boa e eu morria de medo porque eu só ouvia experiências ruins, então eu acho importante vir aqui também compartilhar um pouco com vocês de como foi a minha experiência. E é isso, vamos lá, contar pra vocês. Oi pessoal, eu sou a Carol e aqui no canal você vê vídeos sobre viagens e sobre vida na Alemanha. Se você gosta desses assuntos, se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber notificação toda vez que sair vídeo novo e já deixa um like nesse vídeo porque, enfim, tô aqui abrindo meu coração pra vocês e falando sobre esse momento íntimo aí da vida de uma mulher que é o parto. Então, bora. Vamos contar pra vocês, vamos ver como é que foi meu parto. Então, antes de tudo, falar pra vocês que, primeiro, a escolha do hospital foi um fator decisivo se a equipe falaria inglês ou não. Eu falo alemão, mas meu marido não fala alemão, ele só fala inglês, e eu pensei na hora do parto ali, não vou nem mais saber quem eu sou, não sei se eu vou conseguir falar alemão, então eu achava importante que meu marido fosse conseguir comunicar também. E sobre parto, sempre morri de medo, inclusive morro ainda, apesar de ter passado por um e tudo ter corrido maravilhosamente bem. Eu acho que é um medo que muitas mulheres têm e, enfim, eu tinha muito medo, mas fiz um curso ali pra saber o que acontece, quais são as fases e tal, pra entender melhor se eu ia querer fazer cesárea, se eu ia querer tentar um parto vaginal, e resolvi que eu ia tentar um parto vaginal. Se não desse, beleza, não tenho problema, não era uma idealização que eu tinha assim também de eu quero que seja dessa forma. Eu queria que nascesse, de preferência de uma forma mágica, que saísse de mim, mas não dava, não tinha como. Então, eu queria que nascesse e que depois do parto a gente estivesse bem, eu e a bebê. Essa é a minha prioridade. Então, decidi tentar parto vaginal, se não desse cesárea, e era isso. Mas enfim, aí a equipe do hospital também falava inglês, meu marido estava ciente, a gente fez o curso juntos durante a gestação, sabia o que acontecia durante o parto, sabia o que poderia acontecer, o que eu queria tentar, o que eu não queria. E, enfim, é isso. Começando agora o relato de parto de fato. Mas essas informações que eu dei antes vão ser importantes depois. Eu tava de 40 semanas e 4 dias. Aqui, eu acho que no Brasil também, depois que passa a data prevista de parto, você vai no hospital fazer exames a cada 2 dias. Então eu já tinha ido no sábado, era pra ela nascer na quinta. Eu tinha ido no sábado, e aí tinha passado o sábado inteiro, tinha passado o domingo, e aí de domingo pra segunda, na segunda-feira de manhã eu teria uma consulta de novo, mas aí na madrugada, de domingo pra segunda, a minha bolsa estourou. Então era 00:30, eu já tava dormindo, senti ali como se eu estivesse fazendo xixi, fui no banheiro, vi, tá muito estranho isso, tá saindo líquido, mas eu não estou fazendo xixi. Era o líquido amniótico, não saiu tudo de uma vez no meu caso, não sei se em alguns casos sai tudo de uma vez, não sabia como funcionava, pra mim foi saindo um pouquinho, aí daqui a pouco eu andava, saía mais um pouquinho. Conforme eu ia me mexendo ali, saía um pouquinho mais. Gente, super oversharing. Esse vídeo eu vou compartilhar tudo mesmo. Aí eu tinha já conversado com a minha médica, tinha conversado com a Rebame, como tava a posição do bebê, pra saber se eu teria que sair correndo pro hospital se a bolsa estourasse, ou se eu poderia me arrumar com calma e ir pro hospital. E o bebê tava ok, tudo certo, eu poderia me arrumar com calma, então eu tomei banho, a mala, do hospital obviamente já tava pronta, e aí chamamos um Uber e fomos pro hospital. Isso aí é uma dúvida que eu tinha também, como ir para o hospital, sendo que eu não tenho carro aqui na Alemanha. A gente até tem carteira, mas aí vai saber o que acontece na hora do parto, a gente tá nervoso e vai alguém dirigir. Então a gente chamou um Uber, eu coloquei, foi uma dica inclusive que deram no curso pré-natal, colocar um daqueles trocadores descartáveis. Coloquei 2 daquele, eu acho, 1 ou 2 daquele no banco e, enfim, fui de Uber. Eu tava parecendo uma passageira normal, se não fosse pelo horário, pelas malas e pela minha barriga. Eu acho que o cara soube que eu tava em trabalho de parto, mas não parecia porque eu não tava com contrações, não tinha nenhum outro sinal de trabalho de parto, somente a bolsa estourou. Beleza, chegamos no hospital 1 e pouco, aí você faz uma bateria de exames, eles já colocam acesso no seu braço, já fazem exame de sangue, checaram a dilatação, eu tava com 1 centímetro, e fizeram o CTG, né, pra ver ali se o coraçãozinho dela, pra checar se eu tava com contração, enfim. Não tava realmente com contração, ela tava super tranquila ali dentro. E aí, como era 1 e pouco, eles falaram, agora você pode dormir, que precisa esperar entrar, né, começar a contração, enfim, e ter dilatação e tal. Então pode dormir aí até as 8 e pouco e umas 8:30, 9 horas a gente vai fazer mais exames. Então, a gente foi pro quarto, eu tinha pedido quarto privado, então tava eu e meu marido num quarto sozinhos, a gente dormiu, de manhã chegou o café da manhã, a gente tomou café da manhã, gente, até aí parecia que eu tava num hotel, assim, porque eu não tava com dor, né, tava tudo tranquilo, tava só saindo ali um líquidozinho uma vez ou outra, mas tava super tranquilo, eu consegui
consegui dormir, porque eu pensei, amanhã eu vou precisar dessas horas de sono, e aí eu consegui dormir. E aí acordamos, comemos e fomos fazer os exames. Ainda nada. Aí eles falaram que se caso eu não começasse a ter nada de contração até de tarde, eles teriam que daí me dar uma pílula de indução. Mas beleza, era pra voltar pro quarto e voltar dali a 2 horas pra fazer mais um exame. Então, a gente ficou no quarto descansando mais um pouco. Aí, um pouco antes do exame, eu pensei, eu vou dar uma andada pra ver se começa, porque não começa. Aí, eu tinha lido que você precisa dar a luz em até 48 horas depois que a bolsa estoura, né? Porque tem risco de infecção e tal, então não é muito bom esperar também muito tempo. E vai perdendo líquido também, enfim, vários motivos. Mas então a gente ainda tinha tempo, né, pra entrar, eu tinha tempo pra entrar em trabalho de parto. E aí, antes de ir pro próximo exame ali do meio-dia, 11 horas da manhã, sei lá, eu pensei, vou andar agora até a hora de sair pra ir pro exame pra ver se começa alguma coisa, se incentiva aqui começar essas contrações. Então eu fiquei andando no quarto mesmo, de um lado pro outro, e aí senti que saiu mais um tantão de líquido. Fui no banheiro e o líquido amniótico estava verde. Aí eu pensei, estranho, deve significar que ela fez cocô dentro de mim, porque, né, um líquido verde, mas vamos ver que eu já tava na hora do exame, então já saí, já falei lá pra todo mundo, né, pras rebames, pras enfermeiras que me atendiam. Falei, ó, acabei de ir no banheiro, tal, o líquido tá verde e tal. Elas falaram, realmente ela fez cocô dentro de você e tal. E aí o risco de infecção aumenta um pouquinho mais ainda, né? Além da bolsa ter estourado, ainda tem cocô ali dentro. Mas a gente vai ver se ela tá estressada ou se não tá, porque às vezes o cocô pode indicar estresse. Com o CTG a gente vai conseguir ver ali no coraçãozinho dela se tá tudo certo ou se ela tá em estresse. E aí fizemos os exames, tava tudo certo, eu tava tranquila, sem contrações, e ela também tranquila lá dentro, então dava pra esperar mais um pouquinho. Mas por causa do cocô já não dava pra esperar mais tanto tempo, 48 horas, já tinha que acontecer antes do parto. Então eles falaram, ó, a gente vai ter que agora já dar a pílula de indução, não vai ter como esperar até final da tarde, vai ter que ser agora. E aí volta pra quando eu falei do plano de parto e tal. Uma das coisas que eu não queria fazer, e aí é uma opinião minha, aqui ó, tanto querer parto vaginal, tentar, enfim, cada um aí sabe pra si, eu não queria tentar indução. Só que eu não queria tentar indução se eu não tivesse nenhum sinal de trabalho de parto. Mas a minha bolsa já tinha estourado, então eu pensei, vai que com a pílula de indução, vai aquele chute nas costas só pra, tipo, começou e aí agora vai. Então eu falei, e eu tava meio assim, como eu tenho medo de parto, eu vou seguir o fluxo, tudo que me falarem pra fazer eu vou fazer, e é isso. Tava nervosa, né? Então, beleza, tomei a pílula de indução, tentei, apesar de que no meu plano de parto tava que não era uma coisa que eu queria fazer, mas eu tentei, falei, vou tentar. E aí voltei pro quarto, as contrações já começaram bem rápido, acho que em uns 15 minutos eu já comecei a sentir contrações. E aí, quando eu tomei essa pílula, falaram, ó, se não começar nada de contração, se não tiver evoluindo na rapidez que precisa evoluir, vai tomar outra pílula às 6 da tarde, né? Mais no final da tarde. Beleza. E aí, dali, como tinha ali a bolsa estourado e cocô lá dentro, precisava fazer a cada 1 hora praticamente, precisava ir lá checar se tava tudo bem mesmo. Então, já era um pouco mais controlado, né? Então, dali a 1 hora, voltei. E aí, eles já comentaram que tava tudo certo ainda, né? O coraçãozinho dela tava tranquilo, não estava estressada, eu também estava começando com as contrações, mas aí eles me falaram que eu ia precisar tomar uma outra pílula já às 4 da tarde, não às 6. E aí voltamos pro quarto. E aí nessa hora que foi bom eu ter feito o curso com meu marido e a gente ter conversado sobre tudo, sobre o que eu queria fazer e o que eu não queria fazer. E aí o meu marido falou pra eu sair do transe de só fazer o que me mandavam. E ele me lembrou assim, ó, por que tu tá aceitando tomar as pílulas? Tu vai querer tomar realmente essa segunda pílula? Tu tinha falado que tu não queria fazer indução e tal. Então pensa realmente se tu quer fazer. Para um pouquinho e pensa, tu vai querer realmente fazer indução agora? Vai mudar o que tu tinha decidido antes, o que tu tinha pesquisado antes? E vai querer tentar mesmo? Ou é um momento de que não, se precisa acontecer tão rápido, então eu vou pedir uma cesárea. Ou vou ver que outras opções a gente tem, né? E aí eu pensei, putz, é verdade, não tô afim de... Tipo assim, eu já tava com as contrações começando e tal, elas já estavam ficando mais fortes, mas eu mesmo assim teria que tomar uma outra pílula. E aí eu falei, bom, eu vou conversar e vou ver o que eles falam. Aí, nos próximos exames, dali a 1 hora, já era 4 da tarde, eu comentei com a Rebame, eu falei, olha, eu não tava querendo tomar a segunda pílula, eu quero
quero ver qual que é a opção, se eu posso ir pra cesárea ou se tem o que eu posso fazer. Mas eu não queria tomar uma outra pílula de indução. Aí ela falou, eu vou chamar a médica pra conversar com você. Aí a médica veio e eu comentei com a médica que eu já não queria tomar nada de indução, já tinha pesquisado, eu já não queria passar por isso e eu já tinha tentado, então eu já tinha feito mais do que eu estava disposta a fazer antes pra tentar ali um parto vaginal e não tinha dado. Ela falou que agora, pelo risco da bolsa estar estourada e ter cocô lá dentro, você vai precisar tomar uma pílula de indução a cada 4 horas até ela nascer, porque ela precisa nascer rápido. Aí eu falei, bom, então, se precisa nascer rápido, vamos fazer uma cesárea. E aí ela perguntou os meus motivos, eu expliquei ali que eu tinha pesquisado, e que eu não queria fazer. Ela foi super tranquila, assim, só perguntou realmente pra ver se eu tava certa ou se eu não tava tomando alguma decisão por, sei lá, pelo nervosismo da hora. E aí eu falei que não, que eu realmente já tentei mais com a indução ali do que eu pretendia. E aí ela me perguntou se, assim, eu só não quero que você fique frustrada, porque às vezes você sonhava com um parto, com ela nascendo de uma maneira, um parto vaginal. E aí eu falei, moça, não tenho sonho nenhum com parto. Eu só quero que ela nasça e nós duas estejamos bem depois. Não importa como vai ser, eu só quero que tudo corra bem. Aí ela falou, bom, nesse caso, então eu te recomendo realmente a gente ir pra cesárea agora, porque a gente acabou de mudar de turno, tá todo mundo super descansado, então eu já te recomendo se preparar agora já e a gente já faz a cesárea. Aí eu falei, show de bola. E aí foi isso. Então essa foi a conversa que eu precisei ter. Essa conversa foi em alemão e depois eu acabei tendo que... Eu falei pra ela só um pouquinho que eu vou traduzir pro meu marido. E aí traduzi pra ele. E ela falou, nossa, se você tivesse falado, a gente tinha conversado em inglês e tal. Ou seja, daria pra eu ter essa conversa também em inglês e o meu marido ter participado. Mas foi isso. Foi resolvido. E dali, eles já pediram pra eu me preparar. Então tirar a roupa, colocar ali a roupinha de cirurgia. E ela já foi conversar com o médico-chefe, o Oberarzt, que é o médico lá, né, que é o responsável ali naquele turno. Conversou com a equipe, já chamou o anestesista. A anestesista já veio conversar comigo. E acordou o bebê. Voltei, galera. Acordou a menina aqui, aí tive que fazer várias outras coisas e agora vamos finalizar o vídeo. Então, estava contando pra vocês que decidi fazer cesárea, fui encaminhada pra cesárea já muito rápido, porque eles estavam no início do turno. Inclusive, eu tava com contração, mas não tava suficientemente forte. A dilatação também tinha aumentado muito pouco desde a hora que eu cheguei, já tinha passado... Isso já era quase... Quando eu comecei a me preparar pra cirurgia, eram quase 5 da tarde, então já tinha passado quase 17 horas que a bolsa tinha estourado e 5 horas que eu tinha tomado a primeira pílula de indução. A dilatação não tinha acho que meio centímetro a mais do que quando eu cheguei no hospital, então eu tava com 1,5, assim, muito pouco. E as contrações eu tava sentindo, mas elas estavam leves, então isso também não tava sendo suficiente. Então tudo isso aí me levou a decidir se é pra ser rápido, que seja rápido, porque eu tô vendo que isso não tá evoluindo da maneira que é pra evoluir, e eu vou ficar aqui sofrendo com tudo isso, todas as pílulas de indução e essa menina ali dentro já nesse ambiente que já tá mais hostil, né, com a bolsa estourada, com o cocô lá dentro e tal. E então, vamos pra cesárea. Aí, beleza, me prepararam já ali naquela hora, já me preparei ali, tirei a roupa, coloquei o negocinho pra ir pra cirurgia. Esqueci como é que fala o nome daquele, tipo um hobbyzinho, assim, sei lá. Eu falei com o anestesista e tal. E aí, eles vieram já me chamar. O meu marido participa também da cirurgia, da cesárea, do parto, mas ele entra depois que eles testam a anestesia. Então, eu acho que ele disse que no Brasil também seja assim. Então, eu fui primeiro. Eles me deram anestesia, eu tava com um pouco de contração, então toda aquela tensão. E assim, gente, morrendo de medo, né? Eu tremia, meu corpo inteiro tremia, porque eu realmente tenho muito medo do parto. Eu tinha medo das duas vias, tá? Vaginal ou cesárea, pra mim, tipo assim, eu queria que nascesse num passo de mágica e não tivesse que passar por nada disso. Mas enfim, acabei indo, eu tremia bastante. E aí eu achei muito humana a cesárea. Tinha uma rebame junto, a equipe, eu acho que devia ter umas 6 pessoas na sala de parto. Eu acho que 3 médicos, a médica que eu tinha conversado, o tal do Oberarzt, né, que é o chefe daquele turno, mais uma médica, a anestesista, tinha um rapaz lá que eu não sei se ele era um enfermeiro, eu não sei o que ele era, um estudante, não faço ideia. Ele não fez muita coisa, mas ele tava lá. E eu acho que tinha mais uma mulher. Enfim, que eu acho que, se eu não me engano, foi ela que levou, acho que era uma enfermeira, ela que levou pra limpar o bebê depois que nasceu. Enfim, tinha umas 6 pessoas na sala, mas 5 mais, assim, realmente com contato comigo, né? Que era a anestesista, a rebame e os 3 médicos. Então, eu achei super,
assim, a rebame foi muito querida. Como eu falei, eu tava bem nervosa e tal, mas, né, aí agora tem que acontecer, né? O bebê tem que sair de alguma forma. Então, quando a anestesista chegou tal, a rebame ficava na minha frente, a anestesista tava atrás de mim, a rebame na minha frente e conversando comigo, assim, me acalmando, tipo, vai ficar tudo bem, logo você já vai ver seu bebê e tal. Então, foi ali conversando comigo, me acalmando, segurando na minha mão, enfim. Eu normalmente sou uma pessoa que, tipo assim, preciso do meu espaço, mas naquele momento eu achei que ela foi, assim, pra mim foi super aconchegante, assim, sabe? Acolhedor. O jeito, ela foi bem sensível, assim, eu achei. Aí a anestesista ali, eu ainda tive que conversar um pouco com a anestesista porque eu sentia contrações, né? Então, pra ela colocar ali a agulha na hora que eu não estivesse sentindo uma contração e tal. Enfim, e aí foi isso, eles testaram a anestesia, e aí o meu marido veio, entrou, e aí muito rápido. Não vou falar muito da cirurgia, que eu acho que cirurgia é igual no Brasil, aqui, enfim. E aí foi muito legal, muito emocionante, porque eu senti ela saindo, assim, eu não senti a dor, mas eu senti a pressão dela saindo da minha barriga. E aí o médico falou o horário, e aí a gente escuta ela também, um chorinho, assim. E aí levaram ela pra limpar, porque eu acredito que normalmente vem direto pro colo da mãe, mas como ela tava ali naquele ambiente com cocô, eles limparam ela primeiro, e aí, sei lá, uns 5 minutos depois, talvez, na hora que eles foram sair da sala, eles mostraram ela pra gente, a gente tava assim, muito, eu e meu marido, quando ele chegou na sala, inclusive, eu fiquei mais calma, assim, a gente ficou de mão dada e tal, e eu fiquei muito mais calma quando ele chegou, e aí quando eles tiraram ela e levaram pra limpar na porta, a enfermeira médica olhou pra gente, e aí falou, ó, papai, mamãe, nasci, tô aqui. E aí a gente olhou pra ela, ai, muito bonitinha e tal, choramos, aquela coisa toda. Quando ela tava limpinha, voltou, e aí faz o tempinho ali, que eu esqueci como fala, acho que chama... Esqueci como fala, que é quando colocam, né, no seu peito, acho que é Golden Hour, que fica no colo da mãe, né? Mas ali é só 15 minutos, nesse momento, e quando eles começam a me fechar, aí o pai vai com a bebê pra uma outra sala, que é a sala de recuperação, que eu vou depois de terminar a cirurgia. Então, levaram o meu marido pra essa outra sala, ele ficou com ela no colo lá, e aí quando eles terminam de me fechar, a cirurgia acaba, eles me levam pra essa sala de recuperação na caminha, e aí lá vem uma rebame de novo e coloca a bebê, né, tira do colo do pai e coloca no meu peito. E aí ali ela já faz aquele primeiro contato de procurar o seio e tal, e fica ali no meu colo. A gente ficou por bastante tempo, umas 3 horas, a gente ficou, acho que um pouco mais, até nessa sala de recuperação, com ela ali no colo e tal, e aí depois a gente foi pro quarto. O pós-cirúrgico, eu achei que foi bem bom também. Eu acho que isso tem muito a ver com o fato da gente ter tido quarto privado. Eu super recomendo quarto privado, porque o atendimento, além de você ter um quarto, eu não tinha pensado nisso quando eu pedi quarto privado, eu realmente queria só que o meu marido pudesse dormir lá comigo e que a gente tivesse um pouco mais de privacidade, mas o atendimento é de privado também. Então, eu senti que vinha muita gente o tempo todo perguntar se estava tudo certo, ofereceram muito mais do que eu precisava de remédio para dor também. Então, logo depois que sai da cirurgia, eles dão paracetamol na veia e eles dão ibuprofeno de cápsula. E aí, depois disso, eles vão perguntando se você ainda quer o paracetamol na veia, se tá doendo ou não, senão você fica só com a pílula, né, de ibuprofeno. E eu precisei, essa vez, pós-cirurgia, ir no outro dia, assim, de madrugada, quase de manhã. E depois eu já não precisei mais, então só com o ibuprofeno eu achei que foi tranquilo. E aí vem um monte de gente nesse pós-parto, assim, vem um monte de gente perguntar se tá tudo bem. No dia seguinte, o meu parto foi à noite, né, 6 horas da segunda-feira, e na terça-feira de manhã já veio uma enfermeira para que eu andasse até o banheiro, tirou o catéter e ela pediu para eu tomar banho. É meio que só para ver se eu consigo levantar sozinha, andar até o banheiro, tá? Porque depois que eu tiro o catéter eu tenho que levantar para ir ao banheiro. Então é meio para ver se eu não vou passar mal e tal. Eu achei também que ela foi super cuidadosa. Ela falou, olha, eu não tenho condição de te segurar, né? Não sou tão forte. Então faz tudo muito devagar e vai me avisando se você tá sentindo alguma coisa, tal, para eu ter tempo de reagir. Enfim, eu acho que tudo isso é meio parecido com o Brasil. E aí vem rebame pra perguntar como é que tá indo a amamentação, pra dar umas dicas, pra verificar a pega, pra verificar... Enfim, eu
eu achei, assim, muito, muito bom. E aí você fica 3 dias no hospital, porque isso é pra quem faz parto normal ou pra quem faz cesárea, porque eles fazem o primeiro exame da criança logo que nasce, eles fazem, que é chamado de U1 aqui, U1. Eles fazem na hora que a criança nasce. E o TSVAI, ele é feito a partir do 3º dia de vida. Ele pode ser feito a partir do 3º dia de vida até o 10º dia de vida da criança. E eles já fazem esse exame no hospital. Então, você precisa esperar até o 3º dia de vida da criança e aí com essa consulta do TSVAI, se tudo estiver em ordem, você é encaminhado para casa. Uma coisa que eu acho que é diferente do que no Brasil, e eu já tinha ouvido falar sobre isso, é que, gente, é normal a criança perder peso depois que nasce, né? Até 10% é normal. E quando a gente foi fazer no 3º dia de vida, a gente foi fazer essa consulta, o pediatra falou que ela tinha perdido meio que peso demais, mas tinha sido, sei lá, uns 6, 7% do peso, e recomendou dar a fórmula. Então, vocês estão liberados para ir para casa, mas antes de ir para casa eu quero que vocês deem essa coisa aqui, né, essa fórmula aqui, e também eu vou dar para vocês umas mamadeirinhas e umas fórmulas para vocês nos próximos dias, até ela começar a ganhar peso de novo, ela mamar a fórmula também, como complemento do peito. E eu, pelo que eu pesquisei e vi aquele curso que eu fiz também de uma médica do Brasil, e pelo procedimento como é feito no Brasil, eu sei que isso não precisa dar essa fórmula. E aí depois tem todo um acompanhamento em casa também, então assim, não é que eu estaria sendo, tipo assim, ai meu Deus, tô contrariando o médico e não tô nem vendo se a criança tá bem. Tem um acompanhamento em casa depois, que eu vou falar no vídeo sobre rebame. Rebame vem em casa, e aí você consegue ver se a criança tá ganhando peso, se tá tudo certo, enfim. E é isso. Aí, eu acho que só essa parte da fórmula que é meio diferente e eu não acho muito boa, porque, enfim, eu tava super confiante de que a amamentação ia dar certo, mas eu sei que muitas mães, a maioria, grande parte das mães, tem um pouco de insegurança com relação à amamentação, e aí ali na hora, depois do parto, você tá pensando, ai meu Deus, será que o meu leite já vai descer? Será que não vai e tal? E aí acaba dando fórmula e acha que o leite não vai descer e fica estressado com isso, e aí realmente tem um problema na amamentação mais tarde. Então eu achei que foi a única coisa assim que foi meio... mas eu já sabia, já tava preparada pra isso. A gente acabou dando a fórmula pra sair do hospital e depois não deu mais. Enfim, é isso. Acho que essa foi a minha experiência. Eu super recomendo pegar o quarto privado, como eu falei, eu vou falar o custo aqui. Então, o custo do quarto privado foi 535 para diária. Pra gente foi 4 diárias, porque a gente deu entrada na segunda de madrugada, então a gente pagou segunda, terça, quarta e quinta. Quinta-feira a gente foi pra casa. A gente pagou de domingo pra segunda, de segunda pra terça, de terça pra quarta e de quarta pra quinta, e quinta-feira a gente foi pra casa, então foram 4 diárias, 535. E todas as refeições, as minhas estão incluídas no plano de saúde, mas as do meu marido a gente teve que pagar também, e isso dá 120. Deu 120 para todos esses 4 dias, todas as refeições. Tem café da manhã, almoço, jantar e tem lanche também. Eles trazem um bolinho ali e tal. Tem bastante fruta também, a gente guardava coisa na geladeira. Bastante variedade também, tem um menu mais extenso no quarto privado, enfim. E é isso, gente. Eu achei que super vale a pena economizar para pagar o quarto privado pelo atendimento, pela privacidade, por ter daí uma cama pro marido dormir lá também. Então, eu achei que valeu super a pena. Mas aí, claro que vai depender da disponibilidade, né? Não tem quarto privado pra todo mundo. Vai depender de quantas pessoas estão ali no dia e tal. Não é garantia. Você fala ali no seu registro que você vai querer um quarto privado. Na hora que você chega lá, você fala de novo, olha, quarto privado. E aí eles veem se tem. E pode ser que tenha no dia, pode ser que não tenha. E é isso. Então, essa foi a minha experiência do parto. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido aí uma experiência leve pra você ouvir se você tá grávida na Alemanha, vai dar tudo certo. Eu tive uma experiência incrível. Essa questão, a gente tem medo se... Eu tinha muito receio dessa conversa ali de, quando eu vou decidir que eu não quero mais tentar o parto normal, que já tentei, não tá dando e eu quero partir pra cesárea. Eu tinha muito medo de como isso iria acontecer e se iam aceitar a minha opinião nessa hora. E eu achei que foi super tranquilo, eu me senti muito respeitada. Eu achei que a médica realmente estava me fazendo as perguntas pra entender se aquela experiência ali seria boa pra mim ou se eu tava tomando alguma decisão, sei lá, por pressa, por nervosismo, por medo ou por qualquer coisa assim. Então eu achei que... Enfim, achei que ela foi super respeitosa, super educada na conversa, e toda a equipe, assim. Então foi uma experiência muito boa. Quanto ao idioma também, que eu sei que é um problema e é uma preocupação de muitos de vocês. A gente, como eu falei, na hora de
conhecer os hospitais já foi uma pergunta que a gente fez para ver como os hospitais reagem, porque a gente sabe que muita gente aqui fala inglês e aí na hora não vai querer falar. Então a gente já tava dando uma sondada assim para ver como as pessoas reagiam, ó, tipo, a gente não fala inglês, como é que vai ser? E esse hospital foi super, eu achei que eles já demonstraram que eles seriam super compreensivos. Enfim, eles falaram várias soluções que eles poderiam fazer, tipo assim, a maioria da nossa equipe fala inglês, a nossa equipe fala, né, 2 idiomas, é o padrão, mas se na hora não tiver ninguém que fale inglês, eles deram várias soluções. Então, assim, achei que isso também funcionou super bem. Sempre quando a gente fazia os exames, todos esses exames que a gente fez e tal, a gente acabava conversando em inglês, pro meu marido entender também. E teve uma pessoa no trabalho de parto, uma enfermeira, uma rebame, que não falava inglês, que ela falou, tipo assim, não consigo falar muito bem inglês, aí falou em alemão. E no pós-parto também teve uma vez que alguém foi no quarto, numa dessas entradas aí de rebame, enfermeiro, não sei o quê, uma pessoa também não conseguiu falar inglês. Foram, tipo, 2 casos de todas as visitas desses 4 dias que a gente ficou no hospital. Então, isso também foi super tranquilo. Então, tá aí uma coisa pra vocês analisarem na hora da escolha do hospital, se isso é um medo que vocês têm, uma preocupação que vocês têm. Gente, é isso. Tagarelei horrores. Eu sabia que eu ia falar muito detalhado sobre isso. Mas, como eu disse, quando eu tava grávida, antes até de eu ficar grávida, eu ouvia muitas experiências péssimas aqui na Alemanha. E aí, a minha experiência foi muito boa, eu achei. Acho que não poderia ter sido mais perfeito, assim, sinceramente. Acho que foi tudo correndo do jeito que tinha que acontecer e foi tudo muito bom. É isso, gente. Se você se sentir confortável, escreve aí seu relato de parto nos comentários e, mamães, segurem firme que vai dar tudo certo. E é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau!